Segue o programa, meus amigos, e hoje eu tenho uma satisfação grande de receber aqui um cidadão carpinense que tem uma história grande, uma história de liderança na região, não só em Carpina como na região. Ele foi prefeito nos idos de 77 até 82. Ele teve 6 anos como prefeito de Carpina. Foi deputado estadual por 4 mandatos. Elegeu uma filha, deputada estadual. Quer dizer, só na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele tem uma história de 20 anos. 4 mandatos dele e mais um mandato da filha Ana Carla. 20 anos na Assembleia Legislativa. A sua esposa, Graça Lapa, foi prefeita de Tracunhaém por 3 mandatos. O irmão foi prefeito de Carpina por 3 mandatos também. Quer dizer, uma história. Ainda teve uma indicação que ele fez para a Lagoa do Carro, que elegeu o prefeito que era seu amigo, mas morava em Lagoa do Carro. É uma história bonita de um líder na região. Hoje, sem mandato, ele não deixa de ser político. Ele vive mexendo aqui, ajudando ali. Por exemplo, nas últimas 2 eleições em que seu irmão foi candidato a prefeito novamente, o Joaquim Lapa, ele não subiu no palanque de Quinca Lapa. Apoio na outra eleição, Botafogo, que venceu, Quinca perdeu, e agora apoiou novamente um adversário de seu irmão, que é a Eduarda Gouveia, que é a atual prefeita de Carpina. Uma história de grandeza, de liderança deste meu entrevistado de hoje, o meu amigo Carlos Lapa, na sequência, A Hora da Verdade. Vamos lá, Elentrão. Muito bem, minha gente, vamos seguindo aqui com o programa, nesta sequência que é A Hora da Verdade, mas na verdade é uma conversa amistosa com os convidados, que pode ser político, pode ser empresário, pode ser de qualquer ramo da sociedade. A gente traz aqui para conversar, saber de sua vida, o que ele pensa. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui nesse programa um amigo de juventude, líder político na região, advogado, que é o nosso querido amigo Carlos Lapa. Carlos Lapa foi prefeito do município de Carpina nos idos de 77 até 82, que tiveram 2 prefeitos em Carpina com um número de anos maior por causa da concepção da lei eleitoral. Carlos Lapa teve 6 anos de mandato. Se quisesse, e na época permitisse ter reeleição, ele seria reeleito. E depois dele veio o irmão de Sérgio Murilo, que foi Sérgio Alfredo, que também teve 6 anos de gestão. Carlos Lapa teve 3 mandatos de deputado estadual, 4 mandatos de deputado estadual. Teve um de deputado federal, mas bem pequenininho, 1 mês, lá na capital federal, mas sentiu o gostinho de sentar na cadeira na Câmara Federal. Carlos Lapa, ainda naquela época, eu estou fazendo um preâmbulo aqui para dizer mais ou menos por que ele foi líder na região. 4 mandatos de deputado estadual, elegeu a filha Ana Carla Lapa para deputado estadual. A mulher dele foi, a esposa, Dona Graça Lapa, foi prefeita de Tracunhaém por 3 mandatos. 3 mandatos. Quinca Lapa foi 3 mandatos em Carpina, quer queira ou quer não, ajudado principalmente pela ingerência política de Carlos Lapa. E depois disso, Carlos Lapa ficou só observando
Quando tentou voltar para a Assembleia Legislativa, estava um pouco ocioso desses meandros novos da política. Não se deu bem, mas não deixou a política. Carlos Lapa esteve no mandato de Botafogo, do seu último mandato, esteve apoiando Botafogo e agora apoiou outra candidata, e não seu irmão Joaquim Lapa, para a Prefeitura de Carpina. Ele vai explicar tudo isso por quê. Porque desse afastamento, não digo que seja inimigo do irmão, mas não gostou da maneira como ele conduziu a política. E Quinca realmente se afastou dos amigos, se afastou da família toda não, de alguns da família, porque pensou que ele era dono dos votos todos. Daí perdeu mais um, está afastado há 20 anos da política, ou seja, tem disputado, mas tem perdido. Eu tenho a honra hoje de receber aqui o meu amigo Carlos Lapa. É um prazer imenso. De muito tempo. Prazer grande, viu, Carinho? Meu amigo de infância. No nosso programa. Da juventude, não, de infância. De infância. E vocês sabem que a gente, tanto eu como o meu saudoso mano Paulo Marques, Paulinho, a gente começou junto, a gente começou a política junto por causa do Carlos Lapa, porque foi um grupo de jovens que se rebelou naquela ocasião e vinha de doutor José Cardoso, doutor Zé Lobo, Joãozinho do Eixo, né? Aquele pessoal de outrora, dono de engenho, dono de grandes conglomerados comerciais, como era o caso de Zé Lobo, e disse, não, está na hora de a juventude de Carpina se rebelar aqui. Carlos Lapa ainda perdeu uma eleição para prefeito com o Adalberto na sua vice. Foi para Anel. Para Anel Maguari, foi de 73. 73. Foi, 73. Ganhei em Carpina. Já que E perdi em Lagoa do Carro. Lagoa do Carro, é por causa do seu Zezinho Balbino. Balbino, a liderança. A liderança. Depois ele me pagou uma conta, né? Porque eu coloquei, ele foi candidato, eu apoiei Tota lá. Foi. Você ganhou lá. Ganhei depois. Aí ele, de uma vez, estava bastante debilitado e não teve força para fazer aquela campanha e Tota ganhou. Ganhou. Com seu apoio lá. Mas política tem esses vai e vem, né, Galhão? Você só não pode se incutir, colocar dentro de si a ideia de que o político é seu inimigo. Isso de odiar, terminou o discurso, terminou a eleição, para mim acabou. Vamos agora pensar no que vem. A vida pública é isso, você tem que ter essa noção exata. Eu fui adversário, por exemplo, de Java Vasconcelos, você conhece de perto a minha ação na Assembleia Legislativa, era pau de manhã, de tarde e de noite, denunciando as ações da 232, quer dizer, enfim, denunciando pessoas que hoje eu não denunciaria para mostrar que estava havendo desvio de dinheiro, essas coisas todinhas e tal. Quando eu passei um mês na Câmara Federal, a primeira visita que eu fiz foi a Java Vasconcelos. Você tem que entender que a vida pública tem que ter grandiosidade, rapaz. E humildade ao mesmo tempo. Humildade. Deste pensamento seu, teve um homem que me colocou isso mesmo que você está colocando aí. A política, nós somos adversários, nós não somos inimigos. Terminou a campanha política, vamos conversar, vamos dialogar. Doutor Marco Maciel. Era desse mesmo pensamento seu. Marco Maciel, na minha opinião, era meu amigo pessoal. E eu te confesso, eu tinha uma relação com ele muito amiga, muito forte, inclusive. Quando eu estive em Brasília, eu visitei Marco Maciel quando presidente da República, quando ele assumiu a presidência da República. Ele sempre me olhava com os olhos de muita simpatia. E uma das ocasiões, quando eu passei um mês e que em Brasília, mais uns 10 dias, eu vivia mais no gabinete dele do que no gabinete que me foi reservado. Porque eu tinha por ele uma admiração muito forte.
Marco Marcelo, na minha opinião, não era uma figura de Deus nesse mundo. Foi um político de Deus. Porque ele era um homem religioso, extremo. Eu encontrava com ele na missa, quando eu ia para a missa em Boa Viagem, e conversávamos, e ele tinha uma coisa interessante. Um homem sério, íntegro, inteligente, preparado, como estadista, um homem completo. Um homem completo. E eu tive o prazer imenso de participar de tudo isso dele. Às vezes um pouco à distância, outras vezes mais perto, mas sempre muito, ele me serviu de cátedra. Olha, e você sabe que ele foi o homem que veio daquele pessoal da Revolução, da direita, tinha pessoal da linha dura. Você, inclusive, teve um compadre que foi governador e que lhe ajudou bastante também aqui na sua gestão, que foi Moura Cavalcante, né? Moura Cavalcante. Que era ao avesso tinha a sua linha também de educação, mas era ao avesso do que era Marco Marcelo. Marco Marcelo é um tipo que você tinha que distinguir e separar da grande maioria. Moura Cavalcante era um político amigo, leal. Isso. E outra coisa, e determinado. Um homem de direita, ali sim era de direita, no sentido exato do que isso representava no passado, que hoje não representa mais isso. Ele representava no passado. E eu tive com ele uma relação muito forte mesmo. Terminou sendo meu compadre. Compadre, né? Seu, compadre. É padrinho de quem lá? De Regina. De Regina. De Regina. Mas isso, quando saiu do governo, fica claro essa coisa bem patenteada. Foi depois que ele saiu do governo. Eu fiz uma homenagem. Mas ele visitou você várias vezes aqui. Muitíssimas vezes. Ele vinha, parava aqui no Bom. Tinha o Bom. No Bom. De Jaime, parava e dizia: cadê você, rapaz? Venha pra cá, perto de mim, que eu vou ia para Macaparana. E assim foi minha vida. Foi a época que eu mais empreguei gente. Naquela época? Foi com Moura Cavalcante. Eu chegava junto dele, aí eu era prefeito, né? Prefeito. Eu era prefeito. Aí os deputados diziam: entrega Carlapa, porque ele tinha por mim quando eu chegava, ele dizia: diz cangaceiro. Eu digo: eu sou da mata, não sou do sertão, não. Aí ele dizia: eu vou passar em Carpina tal dia. Eu digo: me diga que eu espero. Ele ligava dizendo: estou aqui no Bom. Ficava ali no Bom sentado. Rapaz, eu não conheço um homem mais simples do que Moura Cavalcante. A ideia que se tem era outra, né? Não, simples demais. Era uma pessoa que me tocava muito, e me tocou muito. A prova é que quando, naquela época, existia, entre aspas, uma certa disputa de poder entre ele e Marco Marcelo. É verdade. Né? Mas tudo dentro da mesma sigla, do mesmo... Era PDS, era Arena e PDS depois. Arena e PDS. Ele aí, quando ele saiu do governo, eu, prefeito, reuni os prefeitos de Pernambuco, fiz no Clube de Campo um carnaval, com a presença de maracatu, banda, isso, todo canto, trouxe os prefeitos para aqui, para Carpina, para fazer uma homenagem a ele. Isso resultou em quê? Que o pessoal começou a dizer: olha, Carlapa está fazendo homenagem agora que ele saiu. O próprio Marco Marcelo depois começou a dizer: ele fez no final. Isso é uma atitude que tem caráter. E aí, essas coisas eu fui crescendo um pouco politicamente, né? Ô Carlos, Carlapa, eu vou lhe tratar assim, por favor. Da nossa contemporaneidade. Por favor, pelo amor de Deus. Moura Cavalcante foi governador indicado, né? Foi. Pelo
lá pela presidência da República. Marco Maciel também foi indicado? Marco Maciel... Foi votado? Não, ele foi votado. Foi votado. Votado. Depois de Moura convocando, começou a abertura para as eleições para governador, que antes era indicação. Não. Você me deixou agora numa situação aqui com, entre aspas. A eleição de disputa foi a de Marco Maciel, não, foi a de Moura Cavalcante, foi a de Roberto Magalhães. Já foi depois do Marco Maciel. Marco Maciel. Roberto Magalhães tinha sido secretário de Educação de Marco Maciel. E que tem muita história com Carpina, né? É. A candidatura de Roberto Magalhães, eu tive muito problema com Roberto Magalhães. A minha vida foi assim, de altos e baixos, eu reconheço, por conta do meu estilo. Você hoje está totalmente amadurecido, sabe que lado tomar, sabe o que fazer, sabe conversar, dialogar com o adversário, mas teve uma época que você era intempestivo. Era pesado. Não é? O discurso era forte. Eu reconheço. Mas a verdade é essa. Por exemplo, com Roberto Magalhães, eu era fã de Roberto Magalhães. Ele era vice-governador. Não tinha a menor possibilidade de ganhar eleição para Marcos Freire. Naquela época era 5,50 e 55. 55. Eu tive com Roberto Magalhães, eu comecei como prefeito a lançar Roberto Magalhães, candidato a governador de Pernambuco. Era uma piada, Ilha Branco. Era uma piada. Porque ninguém tinha possibilidade de ganhar eleição em Pernambuco para Marcos Freire. Ídolo. Era verdade. Ídolo. Um discurso forte. Discurso de oposição. Bonitão. Era. Aquela cabeleira dele. Aí eu comecei, eu só vivia no gabinete de Roberto Magalhães, na Cruz Cabugá. Ainda me lembro, Lapenda era o chefe de gabinete dele, e eu ia para lá, ficava o tempo todo. E comecei nos jornais, isso está sendo pauta do meu livro. Comecei nos jornais, fazendo... Sim, seu livro depois você vai falar dele. Sai agora. Tá certo? Sai daqui, vai sair? Acho que sai daqui para dezembro. Porque ainda estou catalogando. Para não esquecer alguns fatos importantes. Vou tentar fazer da forma mais ampla possível. E resumidamente, entendeu? Aí, do Roberto Magalhães era essa figura que me impressionava. Sério, carrancudo, aquela coisa todinha. E eu lançando o doutor Roberto candidato a governador. Mas, rapaz, era uma coisa sem pé nem cabeça, porque ninguém ganhava para Marco Freire. E veio 5, aí foi quando fizeram a reforma eleitoral, e veio 5, 50 e 55. Que freava... Tinha PMDB 1, 2, e tinha PMDB, e tinha Arena 1 e 2. Mas aí tinha os 5, 50 e 55. Era. Então isso fortaleceu os candidatos a governador, mas enfraqueceu nos municípios os candidatos que disputavam a eleição municipal. O Roberto Magalhães, eu comecei a lançá-lo, e desse lançamento eu trouxe ele a Carpina, ser paraninfo do Colégio José de Lima Júnior, de uma turma. Apresentei a dona Isabel Câmara, não sei se você me lembro. lembra. Seu Câmara e dona Isabel. Figura humana interessantíssima, né? Uma senhora distinta e tal. Tem uma liderança grande aqui. E ela sentada, ela já de cadeira de roda, eu levei o doutor Roberto no centro espírita dela, para fazer uma visita a ela. Ela era muito apegada comigo, aquela coisa todinha, como era com o Paulo. Aí eu chego lá com ele, ela olha para ele e diz: o senhor poderá ser vice-presidente da República, mas com certeza o senhor vai ser governador de Pernambuco. Com Roberto Magalhães. Rapaz, dizer isso naquela época, ninguém acreditava em nada, né? Todo mundo passou. Depois disso,
Aí você vai se lembrar de um fato, não sei se você, mas se você vai se lembrar. A gente fez uma candidatura aqui de Miguel Gastão e Romeu Câmara, vice-prefeito. Foi. O gordinho, advogado, cantador, violão, uma figura humana ímpar, né, Romeu Câmara? Filho de Dona Isabel Câmara. Filho de Dona Isabel Câmara. Aí, e Miguel Gastão, que passou um tempo aqui em Campina, até veio a falecer, que ele estava residindo em Barreiras, na Bahia. Ainda consegui encontrar ele lá numa passagem minha para Brasília. E Miguel Gastão não entendia nada de política na época. Tinha sido candidato de Sérgio. Candidato de Sérgio, né? Depois foi meu candidato. Mas teve meu apoio, teve o apoio do industrial Paulo Petribu. Em uma certa ocasião, o senhor Paulo disse para mim: paguei todos os débitos com você. Porque eu não vi um candidato mais pesado do que esse. Aí, é verdade. É verdade. Mas sim, aí, nesse momento, Dr. Roberto se elege. Ele chegava de mim no carro, eu político daquele ativo, ele dizia que eu devo fazer isso lá. Eu não gosto desse negócio. A gente andando no ônibus, de fazer logo aquela. Visitar municípios. Tem aquele ônibus azul isso do estado. Isso não vai me prejudicar. De que prejudicar? Prejudica se não ganhar. Então ganha a eleição. Eu dizia, ele dizia, olha aí, cara, tá vendo que coisa? Não é assim lá, pô. Tem leis, digo, não perca não por causa da lei, não, e depois dá um jeito. Aí ele ficava rindo, brincando. Assim comigo. Pois bem, aí, rapaz, aí é onde vem a história pesada. Ele se elege governador. Depois dele, e eu fui falar com ele, que eu estava sendo pressionado por conta de Sérgio. E Sérgio foi um adversário político meu, mas foi meu amigo também. E eu fui visitá-lo. No momento mais difícil da vida dele, eu fui lá. Foi uma boa viagem visitá-lo. E sempre eu tive, quando me refiro a Sérgio, eu digo que foi um político. Não achei um bom político, nunca achei. Eu nunca o considerei um adversário, porque eu achava que ele não era não era difícil de derrotá-lo. Mas ele era um homem sério, capacitado, um dos melhores advogados de Pernambuco. Um orador ímpar. Orador ímpar. Agora, era ciumento. Desse que não... Era difícil ele. Mas eu fui amigo dele, fui adversário dele, e sempre registrei na minha pauta como um político sério. E foi. Teve uma campanha para prefeito de Campina, não sei se foi de Mano, que eu tinha uma foto, até um dia desse eu perdi essa foto. Um caminhão, era a carroceria do caminhão servia de palanque. E está nessa foto você, Sérgio Murilo, Paulo Marques, Mano, Mael Batistão, que também já foi. Estava todos juntos. Parece que era uma eleição para Mano prefeito. Sérgio Murilo estava lá em cima do palanque com você. Verdade, eu apoiei Mano e ele veio apoiar. Sérgio teve muitos momentos comigo, mas muitos mesmo. Agora, ele é desse que por exemplo, quando ele ganhou a eleição para prefeito aqui com o Sérgio Alfredo, e foi logo depois de você, né? Foi depois, ele tentou me diminuir em todos os sentidos, me atacando, e isso foi muito ruim para ele. Porque 2 anos depois, eu me recolhi, comecei a fazer minhas defesas, saí candidato a deputado estadual. O irmão dele, Sérgio Alfredo, se elegeu em 82, né? Decente, com 55. Foi com 55, Até Fábio parece que foi candidato também pelo PMDB. Foi. Naquela época. E aí, 82, 85, ele era o prefeito. E Sérgio foi candidato a prefeito de Recife. E contra Jabas Vasconcelos. Você
participou comigo, viu? Você e Paulo. Mas Paulo... Numa Kombi velha, que foi a resposta que eu dei. Quando eu saí da prefeitura, eu fui agredido por Sérgio. Tive do meu lado o Sérgio Alfredo e o juiz da comarca. Mas a Sônia Wright, esquerdista, comunista, aquela coisa todinha. Era comunista mesmo. Eu disse a você, Sérgio, que não deixasse ele falar, que queria que eu não falasse no último momento que eu estava entregando o cargo. E eu, Laureano, que também foi outro, que foi eleito por mim, depois ficou na oposição, e eu sempre fui muito correto, eu sempre fui muito paciente com o Laureano. Eu nunca quis. Laureano era irritante, né? Terrivelmente. Autodidata, né? Autodidata, interessantíssimo mesmo. E Laureano tinha uma briga com o doutor Omar e com o doutor Joaquim Lapa, porque ele era crítico de negócio de futebol. Aí, resultado. E eu não. E eu passava um por cima. Tinha um dia que queriam pegar Laureano. Aí eu digo, se tentar, eu comunico. Quem foi que fez? Não aceito isso, não. Mas estavam preparando uma boa sova lá comigo, não. Se fizerem, eu denuncio. Parem. Porque Carpina nunca foi modelo no passado foi, mas depois não. Todas as eleições foram pacíficas, né? Foram pacíficas. Teve uma época que Carpina era violenta, que tinha uma tal de polícia elefante, quem era o líder político daquela região aqui era João Teobaldo de Azevedo. Não é? E tinha essa polícia elefante e tinha um negão chamado Roberto, que andava, era correligionário. Foi aí que eu acabei a eleição de Sérgio Murilo. Foi, exatamente. E aí Sérgio Murilo foi agredido por Roberto num restaurante aqui que tinha chamado o Ponto Azul. Ponto Azul. E Sérgio Murilo, nesse dia dessa morte, Sérgio Murilo estava no Ponto Azul e Roberto chegou para desmoralizar ele. Sérgio era pequenininho, mas só que Sérgio estava armado. Quando o negão levantou-se para dar uma chibatada com um negócio chamado cipó de boi, que ele andava com ele, um cipó de boi, quando batesse ficava um vergalhão. Ele levantou e Sérgio estava numa cadeira maiorzinha, nesse tamborete maiorzinho, e virou-se e deu umas 2 ou foi 3 tiros. E podia o corpo que tivesse, mas bala não tem. Aí ele caiu lá. E Sérgio era deputado, não é isso? Era deputado. Mas aí, veja bem, aonde entra a carta que eu fiz? Até aí a gente não era, você não era deputado, não era prefeito, era muito antes disso. Não era muito antes disso, mas foi uma história que ocorreu. Não é? Em todo o Brasil soube disso. Aí, quando eu saí da prefeitura, eu sou agredido por Sérgio. E que já tinha estado com ele para fazer campanha para Mano. Com o Sérgio por conta de Sônia Wright e Laureano. Eu fazendo o discurso, ainda me lembro de uma parte do meu discurso, guardei isso na memória. Quando eu estava fazendo o discurso, a Sônia Wright atrás dizia, não disse que não desse a palavra a esse ladrão? Não disse que não. Isso em cima do mesmo palanque? Não, no ato final de eu repassar o cargo. Ah, sim. Isso na prefeitura. Que você já tem remodelado a prefeitura. Aí Sérgio disse, não sou culpado. É Sérgio Alfredo. Por mim ele não falaria. Ele não falaria. E eu fazendo o discurso. O juiz aqui de lado, Sérgio aqui. Aí, rapaz, você sabe dessa história. Aí eu, no discurso de papai falecido, né? Papai, olha, eu desejava no último momento de minha vida como prefeito em Carpina, da minha terra,
lhe prestar uma homenagem póstuma, dizendo aquilo que fiz e o que não pude fazer, uma prestação de conta. Mas lhe prestar essa homenagem, meu pai, que eu sei do seu amor por Carpina. Mas infelizmente aqui do meu lado tem um corno safado, pá, metia muito no peito de Sérgio. Foi nada. Eu, nessa ocasião, eu estava lá, mas não estava no presente. Pá! Aí, rapaz, gente pulou a janela, gente, Dona Dorinha, irmã dele, foi internada. Sérgio Alfredo, vocês são culpados, vocês ficam irritando aí, vocês ficam agredindo, o que é que vocês querem? Aí o juiz disse, eu só saio daqui com o ex-prefeito Carlão. Mano, prefeito. Aí, que era até uma pessoa de pau d'alho, né? Foi desembargador, hoje aposentado. Você é doutor Revadal? Aí, veja bem, isso eu passei 2 anos sendo perseguido. Perseguido, você imagina, você sai de uma presa, Sérgio, o tempo todo me perseguindo. E não tinha nada. Eu tive todas as minhas contas aprovadas, tudo. Não tinha nada. O negócio dele era que eu não devia voltar para a prefeitura. Ele achava que eu ia voltar para a prefeitura. Porque naquela época não tinha o advindo da reeleição, não tinha ainda, né? É. Que provavelmente você ia voltar. Mas eu não queria. Eu nunca pensei em de voltar para ser prefeito de Carpina. Nunca. Eu enveredei por um caminho político. Eu fui ser candidato a deputado. Era uma eleição muito difícil, porque o cara, uma pessoa do interior, um político do interior, sair para deputado não é fácil. E naquela época eu contei com o apoio decisivo de uma figura humana, que é outra figura humana que me marca, e que eu acho que passou por esse mundo para fazer só o bem. Quem? Que é Zé Carlos Guerra. Zé Carlos Guerra. Entregou aqui o PDT para a gente. Irmão de Sérgio Guerra, né? Entregou o PDT para a gente. Era Mozart, Cacai, essa raça todinha. E eu também estava no meio desse negócio. Me chamou para ser o candidato a deputado. Eu fui ser o candidato a deputado. E voltei e terminei me elegendo. Mas nunca criei problema para Sérgio Alfredo. E sempre tive uma boa relação à distância com o Sérgio Alfredo. Pois não. Irmão de Sérgio. Mas com o Sérgio, aí a partir daí, eu criei uma antipatia muito grande por ele e ele por mim. Política. E aí, eu tinha apoiado o Dr. Roberto. O Dr. Roberto tinha ganho a eleição de governador. Estou lhe fazendo a história, para você compreender. Aí, quando o Dr. Roberto assume, eu vou a ele, perseguido por Sérgio. E Sérgio botou Jorge, conseguiu botar Jorge para São José do Egito. E foi, né? São José do Egito, rapaz. Aí, lá vai Jorge. Lá no sertão do Pajeú. Disse, você pertinho, dava até para ir andando. Aí botou Jorge para São José do Egito e começou a me perseguir. Aí eu vou ao Dr. Roberto. Ele, no centro de convenções. Marco Maciel era o senador. Foi ele. O Roberto ganhou para governador e para senador. Eu entro com o Vital falecido hoje, de saudosa memória, Vital Novaes. Que você apoiou mais 2 vezes aqui em Carpina e eu votei. Foi. É uma figura humana interessante, né? Você conheceu de perto, né? É verdade. Vital Novaes e Pedro Correia. Pedro Correia, quando eu entro, vou logo no gabinete de Marco Maciel. Ele diz, eu quero falar com vocês dois, com Vital e Pedro Correia. Deixa Carlos lá para falar com o Dr. Roberto, que aí tem mais prestígio que a gente. Marco Maciel, viu? Dizendo, brincadeira. Aí eu disse, não, senador, eu quero ir com Vital e com Pedro Correia. Aí tudo bom. Aí entro na sala do Dr. Roberto. Quando eu entro, o Dr. Roberto sempre foi assim. Ele não pensa nas coisas.
Não pensa duas vezes para dizer o que vem. Ele aí disse assim, quando eu entrei, eu disse, doutor Roberto, eu estou vindo aqui para lhe fazer um pedido. Eu estou querendo que o senhor me requisite, ou vá cuidar em Brasília do meu nome para assumir a delegacia do trabalho, que eu estou sendo perseguido. Ele disse, olha, se eu ficar aqui atendendo o ex-prefeito que perdeu a eleição, que foi Gastão, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu, doutor Roberto, calma, eu não estou pedindo emprego, não. Eu tenho emprego. Eu sou auditor fiscal do trabalho. Eu vim para lhe pedir, ou o senhor me requisita, ou o senhor, em Brasília, com o seu prestígio como governador, me leva para a delegacia, porque Sérgio está me perseguindo. Ele aí chegou assim, eu não estou aqui para estar recebendo queixas de ex-prefeito. De ex-prefeito derrotado, que era o meu candidato, né? Aí eu disse, não, está desfeito o pedido, atenda aí Vital e Pedro Correia, e eu estou aqui só fazendo agora, mas não tem mais nenhum pedido a lhe fazer. Quero que o senhor faça um bom governo. Olha, o doutor Roberto era assim mesmo, ele dizia na cara. Eu tenho um fato, você andou naquele ônibus azul, né? Do governo do estado. Ele juntava os deputados, naquele tempo, Carlos Porto, Vital Novaes, e Paulo também era deputado, está em 82, Paulo já se elegeu. E aí se elegeu com ele. Foram para Bonito e eu fui com o Paulo. Paulo disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Não, mas tem gente que leva assessor, tu vai também, eu fui. Na descida do ônibus, olha, doutor Roberto Magalhães, aqueles deputados todos, Carlos Porto, Vital Novaes, Branquinho lá de, como é que chama, Bezerro. E aí, ao descer do ônibus, um popular saiu, com a gaiola na mão do meio do povo, e disse, doutor Roberto, trouxe aqui um presente para você. A segurança deu bobeira, né? Trouxe um presente para o senhor. E os deputados estão tudo aí atrás. São com Cris que ia subir o hino nacional. Ele disse, não quero, assim mesmo, não deixa eu dizer o cara até não quero, porque isso é uma facada. Mesmo assim, no meio de todo mundo. Aí Carlos Porto interferiu, doutor Roberto, aí o cara se afastou. Isso é uma facada, rapaz. Isso é uma facada. Eu sou governador, tá querendo. Ele disse, mas ele dizia assim mesmo, ele não queria saber quais eram as consequências. Aí Paulo interferiu, Branquinho, não, um popular que quer lhe agradar. Receba, ele disse, mandou o ajudante de ordem chamar o rapaz, traga a gaiola que o doutor Roberto vai receber. Aí ele mandou botar no ônibus, aí o rapaz pegou um papelzinho assim, doutor Roberto, olha, você é uma filha minha que está formada de professor. E se o senhor puder ajudar, aqui está o nome dela e tal. Aí ele virou para todo mundo assim, disse, não disse a vocês que era uma facada, né? Eu disse a você que era uma facada, eu não vou. Mas recebeu o concreto, mas deu a palavra dele, retrucou com que ele disse que o pessoal, não, é só uma ação de bondade com o senhor. Mas era assim mesmo, cara. Ele dizia na cara. Aí veja bem o resultado disso. As consequências. Quando ele faz isso, eu me afastei. E fui assumir meu emprego. Na delegacia. Era no Ministério do Trabalho. O diretor que estava na frente, por um lápis agora mesmo, estou me esquecendo o nome dele, mas um cara, uma pessoa séria, quando o ministro esteve aqui para me transferir, ele disse, eu não aceito o ministro, o delegado regional do trabalho. Rapaz, mas eu ainda não aceito esse comportamento. Não vou aceitar isso, estou lhe pedindo que não atenda o deputado Sérgio Murilo. Aí passou. Sérgio Murilo interferiu para eu não assumir. Para desaparecer, estar no meio do mundo. Aí, resultado, quando vem
a eleição, doutor Roberto apoia Sérgio Murilo para prefeito. Foi. Roberto Eu Magalhães, pego, Marco Maciel e tinha outro que eu não me lembro para apoiar Sérgio Murilo. faço uma carta para o doutor Roberto. Cito Sampaio, Sérgio Guerra, tudo apoiando o Sérgio. Eu faço uma carta para o doutor Roberto. Digo a ele, estranho que ele vá apoiar Sérgio Murilo, que a decepção minha é muito grande com ele, com o doutor Roberto. E disse, e mandei para ele. Ele pegou a carta, fez assim. Ele pensa que é mais homem do que os outros, doutor Roberto. Com a sua carta, né? A minha carta. Aí eu disse, mas mandei, dizendo que ia fazer a carta. No bojo eu dizia que faria a carta contra Sérgio. A carta de denúncia que você fez. Que fiz. Aí o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma Kombi velha, que ainda não tinha nenhum vintém no bolso. Verdade. A gente saía daqui para Recife, eu mandei fazer. Carlapa vem aí. E metia na cara de Sérgio Murilo, não tinha fotografia. Eu, Paulo, Jorge. Não, Paulo estava com o Sérgio nessa época. Não. Foi, na eleição do Sérgio Murilo. Nessa época. 85 foi. Não, estava doutor não. Cid Sampaio, doutor Roberto Magalhães. Não foi 85. Foi 85. Paulo era deputado estadual. Eu não era deputado, não era nada, rapaz. A gente não era nada. Não, você não. Eu estou dizendo que Paulo já era deputado. Não. Paulo Não, foi eleito em 82, rapaz. Em 82, o negócio Então, foi antes. em 85, não, essa aí é 85. Não. A eleição para Sérgio para a prefeitura do Recife, ele ganhou o MDB de Jarbas Vasconcelos, que teve que fundar o PSB, hoje PSB de João Campos, para sair. Que é chamado até pronto-socorro da bateria. Nós saímos daqui, rapaz, à noite. De madrugada pregava. Eu me lembro disso, que você fez isso com o Ricardo. Carlapa vem aí. Sérgio, Cacá, esse negócio todinho. É. Aí, resultado, isso, eles não pensavam nunca que eu fizesse aquela carta. Eu fiz 20 mil cartas. Para dentro de Recife, isso é uma porcaria, né? Não tem sentido. Mas tinha uma repercussão enorme. Não, mas não foi isso que aconteceu. Quando eu passo no comitê de Java, ali em Casa Amarela, aí tinha o pessoal, estava a eleição perdida. Sérgio estava com 43, ou era 46, estava com 23. Doutor Arraes apoiava Jarbas. Doutor Arraes tinha entregue a derrota. Aí eu passei lá, vim aquela coisa e tal, e deixei uma carta minha. No comitê. E vim embora. Aí vem Sérgio Lugman, Pedro Orico, Marcos Cunha. Tudo deputado estadual, não PMDB. Vão lá, vem aqui em casa. Para eu fazer uma carta. Isso já fiz. Você assina, já está assinada. Você autoriza a publicação? Sim. Mas desde que vocês peguem a matéria da época. A de Sérgio Murilo, né? Que era denunciando o crime de Sérgio. Rapaz, fizeram 1 milhão de cartas. Sérgio fazendo um comício em Boa Viagem. Acabou-se quando a carta foi publicada. E acabou a candidatura dele. Foi. Olha, foi de um jeito. Mas por conta, você entendeu agora? Eu sei. Não, mas aí você despretensiosamente entregou uma daquelas cartas, umas das 20 mil que saíram distribuindo por aqui, que era fichinha. E o pessoal estava derrotado já. E aí eles viram aquilo a possibilidade da derrota. Não. Olha, no dia da eleição, que a gente saiu ali por Casa Amarela, veja bem, em Casa Amarela, Sérgio Murilo, numa caminhonete, ele não queria ir.
Mas tinha um gordinho lá que era com o Cid Sampaio, eu esqueço o nome dele agora. Não, aí fizeram, aí foi, vamos para a rua. Em Casa Amarela foi que a gente notou que a partida estava perdida. E era o povo apontando para Sérgio com dizendo assim, assassino, assassino. Não? Aí eu disse para Paulo, está perdida a eleição. Eu disse, não, tem muita coisa pela frente. Paulo, isso aqui é o bairro mais populoso do Recife. E você vê o que é está acontecendo, e não deu outro. Olha, esse cidadão que está aqui tem uma história muito grande, política em Carpina, e nós marchamos juntos no começo da sua carreira, que ele trilhou. Me lembro até teve uma eleição que você foi contra Mael Batista Ramos. Não teve? Não, nunca fui contra. Mano, foi o meu candidato. Foi, não foi? Mano, foi o meu candidato. Eu não me lembro, mas teve... Contra Sérgio Murilo. Foi, né? Mano, contra Sérgio. Foi o meu candidato. Aqui naquela oportunidade, Quinca defendia a candidatura de Edilson Goiaba. Sei. E eu gosto muito de Edilson Goiaba, e como gostava também. Mas eu, naquela época, Quinca era prefeito, queria colocar Edilson como sucessor. E Quinca não tinha muita simpatia por Mano. É verdade, mas apoiou Mano. Não. No último mandato de Mano. Apoiou Mano porque quando eu lancei Mano candidato a prefeito, ele não tinha outro caminho. Veio apoiar Mano. Mas ele queria Edilson. Que Joaquim queria Edilson. Edilson. E Edilson era bom, mas o problema é o seguinte, como o Sérgio era o candidato, eu achei que poderia a gente sair fragilizado com Edilson. Edilson que a gente está chamando aqui pro povão, mas é conhecido, mas não é pro Goiaba, que é meu vizinho. Se a gente falar em vários lugares aí, Edilson Farias, quem é? Fantástico. Goiaba é um nome que pegou. Figura humana extraordinária. Mas o problema não era esse. O problema é que eu tinha que pensar em ganhar a eleição. E eu achava, Mano, um nome já feito. Já tinha sido prefeito. Sim, foi Sérgio. E Sérgio era candidato? Né? Sérgio foi candidato. Era exatamente. Eu comecei o velho da sanfona, e ele saía com a sanfona por aí com o pessoal em campanha. A minha história de sanfoneiro, Calapa. Não era você não, era Sérgio. Tinha uma pessoa. Era que tocava sanfona nos comícios dele. Mas saía no meio da rua. Aí eu aproveitei aquilo e fiz uma onda com ele. Foi. Mas veja, então, Carlos Lapa teve um mandato de 6 anos e que marcou a história de Carpina. Houve uma mudança dali, da água para o vinho. Depois de Nel, foi Carlos Lapa, e aí já foi tudo diferente. Câmara de Vereadores mudou mais de 70%. Aí Carlos Lapa começou a ir ao governo do estado para pedir coisas para Carpina, Banco do Brasil, me parece que foi outro. Eu trouxe para Carpina Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica. E trouxe o Bandep, que hoje é o Santander, né? É o Santander. Bandep. E trouxe os órgãos de estado todinho para Carpina. Eu trouxe o IPCEP, que é IRH hoje, trouxe o CETREINO, trouxe o CETREINO, trouxe o Ciretran, trouxe o Centro Social. Aí comecei a trazer as coisas para Carpina. O CETREINO é de uma importância fundamental para a agricultura. E ficava na frente. Não ficava não. Ficou. Quem acabou foi a Rádio Planalto, que era na frente da Rádio Planalto naquela época, e o CETREINO que dava treinamento aos agricultores. Antes eu trouxe a Ematerp. Aí depois o CETREINO. Aí com Ulisses, com Claudemir, aí veio todo o pessoal para cá. Na época havia um problema muito sério, que o pessoal começou a boatar, que esse pessoal vinha para cá para tomar o sítio dos trabalhadores, dos agricultores. E não era isso, né? Quer dizer, a oposição sempre encontra uma brecha para criticar de uma forma nociva, né? Uma forma nociva. Mas Carlos Lapa
teve 4 mandatos de deputado estadual. Teve 30 dias como deputado federal, que assumiu a vaga quando o Eduardo Campos se licenciou para ser ministro ou foi para disputar a eleição? Eduardo Campos, não, Eduardo assumiu o governo do Estado. Assumiu o governo do Estado. Eduardo. Isso mesmo. O governo do Estado. E não se afastou. Na verdade, a minha vida com o Eduardo foi uma vida de muita cumplicidade, de amizade, de tudo, de respeito, de admiração por ele. Mas eu tinha uma ligação política maior e Eduardo sempre foi muito ciumento com o doutor Arraes. Muita gente não atenta para esse aspecto. Quando minha vida pública, a minha ligação era com o doutor Arraes, não era com o Eduardo. Quando eu saí candidato a deputado federal, o doutor Arraes não veio aqui nessa região. Ele dizia para todo mundo: eu estou muito bem representado. Adilson Gomes foi no meu gabinete e disse: doutor Arraes, o velho está satisfeitíssimo com a tua candidatura. Mas há tanto episódio que vai sair no livro, mas eu vou só rapidamente aqui para você ter uma ideia. Mas escuta, deixa eu pegar já que você falou no livro aí, esse livro seu está prometido já há algum tempo. Há muito tempo. Até amigos meus da imprensa, de rádio, de jornal e tudo. Aí vem a bomba, era Cardinô, não sei qual é, Magno. Aí vem a bomba de Hiroshima, que vai mudar a política de Pernambuco. O livro de Carlos Lapa, o que eu esperando por esse livro de Carlos Lapa? Foi que você deu para trás? Eu tive problema de saúde, né? Você sabe perfeitamente. Você teve, mas graças a Deus, você me contou na Assembleia Legislativa que esteve bem próximo de ir para o outro plano. Queriam me levar, mas ele disse: não, ele não. Mas eu sou forte, eu envergo, mas não quebro. Não quebro. Mas você teve um problema de saúde muito forte, né? Muito forte. Mas graças a Deus está recuperado, está trabalhando. Estou bem. Está trabalhando. Estou bem mesmo. Mas a verdade é essa, Ildebrando, é que quando eu me coloquei sempre numa situação de analista também, como político. Em ver os altos e baixos que todo político tem. Então, quando eu resolvi suspender o livro, é que eu achei que eu queria dar mais um tempo também. Ele está todo o esboço já tem. Agora eu vou ver eu ia fazer com título. Hoje já não tem mais título, vai ser uma autobiografia. Fica mais ameno, certo? Não tem interesse de ser... Diz que só o título é bombástico naquela época, né? Era só isso, para você ter uma ideia. Então, era o meu estilo que dava a entender isso, né? O meu estilo era no estilo... Você conhece, você viu de perto. Mas não, eu sempre era levado por alguma coisa. Eu era amigo pessoal de Dr. Arraes. E eu ia conversar com ele. Quando eu saí candidato a deputado, ele não veio nessa região e mandou me dizer: estou bem representado. Aonde Eduardo foi candidato, tinha voto. E Jorge Gomes, ele bateu tenda. Porque ele não queria candidatura nem de um nem de outro. Porque Jorge Gomes, veja bem, estou lhe dando dados. Que tinha sido vice-governador, né? Tinha vice-governador, mas ele queria que Jorge fosse candidato a vice-presidente de Garotinho. No Rio de Janeiro? Sim. Sim. E ele se negou. E saiu para federal. Dr. Raimundo botou tenda em Caruaru. Eduardo, aí um assunto que está dentro do que eu escrevo. Eduardo foi à minha casa com Renata. Daí porque eu não entendi até a data de hoje algumas coisas, que Renata é muito orgulhosa, mas era minha amiga pessoal, Renata, a ponto de ter uma conversa, ela com o Eduardo, comigo, era um negócio muito de Renata Campos. Renata Campos. Ela vai lá em casa, ele leva 1 litro de uísque
mais ou menos 9 horas da noite, 9h30, com o Zé Augusto Farias e... Que era de Surubim, não era? É, e o outro deputado, mas eu me lembrarei daqui a pouco. Vamos lá para casa. Ele chega junto de mim, e Renata ficou conversando com Gracinha e com Ana Carla, e eu fiquei lá de fora com o Eduardo, Augusto Farias e quem foi? Pedro? Não sei, mas bom, um dia eu lhe conto. Fica lá em casa. Eduardo disse: a minha vinda aqui é para você me apoiar para estadual. Eu disse: Eduardo, eu não tenho como, eu já estou apoiando a Ana Carla, já está lançada aí tudinho. Como é que eu vou tirar a minha filha para te apoiar? Eu não quero disputar voto com o doutor Arraes. O doutor Arraes era candidato a deputado federal. Eu não quero disputar, vai ter, já estou tendo problema com o doutor Arraes, ele está falando em precatória, essas coisas. Tá chato. Eu conheço o doutor Arraes. Ele disse, quer dizer, na época a candidata era Ana Carla. Ana Carla. Aí, se você fosse para federal, você não quis disputar voto. Eu era para federal. Era federal. Aí, era federal. Não, eu era federal. E Eduardo queria que eu retirasse a candidatura de Ana Carla para estadual para apoiá-lo. Ele é deputado estadual. Ele ser deputado estadual. Eu disse a ele que não poderia. E tive uma conversa boa com ele, mas fiquei sensibilizado com a situação de Eduardo. Mas passou. Resultado, foi o não que eu dei a Eduardo. E o não melhor da vida dele. Porque se ele vem para estadual, se elegeria e não seria nunca governador de Pernambuco, nem ministro, nem nada. Ia morrer como deputado. Como ele aí me procurou depois, disse: Carlapa, eu vou disputar a cadeira de deputado federal. Resolvi. Eu disse: eu estou feliz. E tirou meu mandato, né? Porque eu fiquei na segunda suplência por conta da candidatura dele. Naquela época que o doutor Arraes foi candidato a deputado federal, você era estadual? Eu era estadual. E se tem saído com ele na chapa? Mas quem saiu foi a Ana Carla. Para federal. Se você tivesse saído para Saí. Mas o problema não foi isso que eu estou narrando aqui. Jorge Gomes nem Eduardo era para ser candidato. Jorge Gomes era para ser candidato a vice-presidente de Garotinho. E Eduardo não, ia sair para estadual. Sim. Para não disputar voto com o doutor Arraes. E o doutor Arraes tinha abraçado minha candidatura para deputado federal. Porque antes de ser candidato a deputado federal, eu disse a ele que eu era. E ele gosta dessa situação, gostou. E mandou Adilson Gomes me dizer que estava satisfeito com minha candidatura. Aí eu disse que ele é candidato a deputado federal. Eu concatenei as ideias. Pois bem, depois disso ele saiu para federal e comeu a minha candidatura. Eu tive 46 mil votos, ele teve 60 e poucos mil votos, Jorge Gomes teve 51 mil votos. Eu fiquei na suplência de deputado federal. Se eles dois não saem candidatos, eu sou deputado federal. Era. E se o Quinca, o doutor Joaquim Lapa, saísse candidato a deputado estadual, em vez de Ana Carla naquela época, eu estaria eleito deputado federal. Porque foi pesado levar a Ana Carla da noite para o dia candidato a deputado estadual. Jovem, com 19 anos, não era? E foi uma coragem imensa minha, mas me prejudicou a minha eleição. Agora, eu estou recebendo aqui que quem está mandando um abraço para você, e que é nosso colega de coisa, é o Tarcísio Rigueira, Bocão. Bocão, figuraça. Tá mandando um abraço. Como é que ele vai, Bocão? Tá no blog dele aí, tem viajado, ele tem um programa dele na rádio também, na Rádio Folha, e é nosso amigo, mandando um abraço para ele. Um abraço para ele, Bocão é meu amigo mesmo.
Agora, Calapa. Tá bem, e tá, como é que ele está bem, de saúde, bem de tudo? Tá. Fumando cachimbo ou charuto? Cachimbo. Cachimbo. É. Diga ele que eu tô com saudade do cachimbo. Você já fuma cachimbo também? Não posso, não deixo. Não deixo. pode. É polícia É verdade. canto. Paulo também gostava de um cachimbo. Eu fumava cigarro, graças a Deus, há mais de 20 anos que eu deixei. Olha, a Ana Carla, aquela figura dócil, aquela figura, sabe, simpaticíssima. Eu aprendi a gostar mais de Ana Carla quando ela foi deputada. Porque naquele tempo aqui da gente, eu já tinha ido para Recife, foi quando ela cresceu. E Carla, eu vi o desempenho de Ana Carla na Assembleia Legislativa, com a pouca idade que ela tinha, e no meio daquelas cobras criadas toda lá da Assembleia, que a minha sala ficava de frente para o plenário, que era o sistema de som onde eu era o gerente, e de lá eu via todo o movimento. E também eu era obrigado também, às vezes, quando estar nas comissões temáticas, porque depende do som também para fazer aquelas reuniões. E eu vi o desempenho de Ana Carla, eu digo, essa menina vai longe. Aí, de vez em quando, a gente se esbarrava lá nos corredores da Assembleia, eu falava com ela, muito obrigado, Edelbrando, você é muito amigo do papai, sou. Começamos juntos lá. E digo, olha, vai sair novamente? Eu digo, não sei. Ela disse, vai depender do papai. Por que não deixou ela sair? Não, o problema dela... Tinha um mandato garantido, viu? Tinha, mas houve um problema nisso tudo, causado dentro da Assembleia. Dentro da Assembleia? Dentro da Comissão de Justiça. Ela entrou com um projeto de lei, eu não sei qual o projeto de lei agora, mas ela entrou com a lei do fumo, né? Entrou com... Ela tinha muita preocupação com esse de deficiência, esse tipo de deficiência, e menor. Ela denunciou muita corrupção por aí, viajou para Brasília, para todo canto. Ela fez um trabalho muito bonito, propositiva. Quando ela entrou com um projeto de lei, ela sabe dizer, mencionar. Traga um dia ela para conversar. Está terminando medicina agora, viu? Termina, é médica, é? É médica, termina agora. Está fazendo o último estágio em Paudalho, pela faculdade. Mas ela fez direito? Fez direito. Fez direito, porque na época era advogada. Advogada, e agora está terminando medicina. 2 titularidades. Aí ela disse, na Comissão de Justiça, ela entrou com um projeto de lei e foi para o governador de sancionar. Foi aprovado. O governador não sancionou e mandou o projeto voltar e mandou falar com ela. Quem foi? Era Eduardo? Não, Eduardo. Eduardo. E o secretário de administração era Paulo Câmara. Ah, sim. E Paulo Câmara, conversando com a Ana Carla, ela levou o Paulo Pinto, assessor dela. Uma sumidade. E é constitucional, não é? É constitucional, não é? Constitucional, não é? Aí ela disse, olha, é constitucional. E o Paulo Pinto argumentou com o secretário, mostrando que era constitucional o projeto. Aí, Paulo, deputado, eu vou lhe dizer o que é. Não é questão de ser ou não constitucional. O governador não quer que esse projeto seja aprovado. Está mandando. O projeto ia para sair das comissões para o plenário. Aí o governador não quer. Então o governador derrota o projeto no plenário. Tem a maioria, né? Derrota o projeto no plenário. Agora eu não retiro e vou com ele até o fim. Porque aí criou-se um incidente. Você sabe dar um não, Eduardo. E a equipe que ela foi daí por diante massacrada. Aí ela disse, olha, meu pai, eu estou tão chateado. Quer dizer, massacrada, como você está dizendo, na Assembleia Legislativa, pelos próprios colegas de partido. Exato. Né? Não, e o governador fechou a porta. Aí ela se afastou, porque ela foi até cogitada para disputar uma eleição majoritária
no município, em Recife. Foi cogitada dentro do partido, na hora que o partido não tinha condições de nada. Porque teve esses momentos. Pois bem, aí ela disse, não quero mais não. E se decepcionou porque Foi uma decisão dela. Dela, não foi minha não. Nada, não, eu não faço isso. Ela disse, eu não quero, não vou mais. E depois disso, eu tive um problema de saúde muito sério. É verdade. Fui internado. Aí ela botou na cabeça que ia fazer saúde por minha causa. É um amor danado, né? Que tem mesmo. Não, mas ela Aí fez e está terminando e não vai ser uma médica, vai ser uma boa médica, porque ela é estudiosa, ela é inteira. E ela gosta do povo. O médico bom tem que gostar do povo. Se um médico não gostar do povo, por mais capaz que ele seja, ele não é um bom médico. Olha, estou certo? Tá certo. Eu só gosto de médico que eu esteja conversando com ele olhando nos meus olhos. Porque eu tenho médicos hoje em dia, inclusive pessoal aí do SACEP, deixei o SACEP por isso, porque era mal atendido lá. Tem médico que pega aquele receituário, você chega na sala dele, ele dá bom dia ou boa tarde, e já está de cabeça baixa. Aí vai perguntando seu nome, alguns detalhes e tal, aí o cara que você sente. Isso sem olhar para você. Eu desconfio desse cara. Eu desconfio. Eu gosto de gente que olha para mim quando a gente está conversando aqui, olho no olho, entendeu, Carlapa? Exato. Então, Carla, eu lamentei muito que ela não foi, porque eu tinha certeza que Carla teria voto para se reeleger tranquilamente. Mas desse detalhe eu não sabia. Isso é intramuro, né? Outra coisa. E foi uma excelente deputada. Eu digo até que talvez melhor do que eu. Porque eu era do barulho. Eu era da turma do estovado. Da tribuna, né? Da tribuna. Ela também era da tribuna, mas só de outra forma. Ela moderada, né? Ela era propositiva, ela foi propositiva, mais do que eu. Eu apresentei muitos projetos, mas pensando mais na região. Eu trabalhei muito pela região. E ela era... Você não trabalhou, você brigou muito pela região. Exato. Chegou a enfrentar o governador, chegou a enfrentar a bancada, que a gente sabe disso, né? Mas ela era de uma forma mais suave. E Delbrando, para você, veja bem, sem nenhuma, eu não quero, não é louro de vitória não, porque não é isso que me passa pela cabeça. Mas você enfrentar a bancada de deputados de Recife, que o pessoal não faz análise. Os deputados de Recife são, a própria imprensa dá mais valor, dá mais ênfase atenção, né? Atenção do que um deputado do interior. Então você vai e entra com um projeto de lei para emancipar 2 municípios, Lagoa do Carro e Araçoiaba. Eu sou autor de 2 projetos de lei que emancipam Araçoiaba e Lagoa do Carro. Você enfrenta quem? Pedorico, João Braga, quem mais? Uma corrente de deputados contra a emancipação, contra a criação de município. Então você passa a ser... Deputados, inclusive, do próprio partido. Do próprio partido. E deputados conceituados, Gilberto Marques Paulo. Todo o pessoal, aí você passa a ser aquele deputado retrógrado, que está querendo emancipar municípios, que quer criar município. Tudo, entendeu? Eu enfrentei isso por Lagoa do Carro. Porque Lagoa do Carro foi um trabalho, foi uma construção. Eu fui prefeito de Carpina, Lagoa do Carro não tinha água encanada, Lagoa do Carro não tinha prefeitura. Eu criei a subprefeitura, que hoje é a prefeitura, fui eu. Criei a infraestrutura toda, botei água encanada, iluminei a cidade, tudo isso, aquilo, tudo. Quando eu saio depois da prefeitura, eu vou ser deputado, aí mais adiante eu digo, agora chegou a minha vez. Na sua época você tinha
de prefeito, já tinha subprefeitura ou foi você que criou? Fui eu que criei. E quem foi o subprefeito, se lembra? Eu ia para lá. Eu queria subprefeitura e comecei ia 2 dias na semana para Lagoa do Carro. Sim, não indicou ninguém não. Eu fiz com muito carinho. Foi uma criação de município que eu fiz com carinho. Eu como prefeito, depois Quinca prefeito, aí eu comecei a trabalhar em fazer os limites, que era outro problema sério, né? Para Carpina ficou Caraúba, Caramuru, porque Carpina é um município pequeno, né? É. Pequeno, aí eu disse, vou expandir. A barragem ficou para Lagoa do Carro. É. Lagoa do Carro. Aí, resultado, nisso tudo, eu paguei uma conta alta, mas eu contei com um amigo pesado na história. Quando eu entrei com o projeto, eu procurei ele, simplesmente ele, Dr. Reis, governador, eu estou entrando com esse projeto. O que é que o senhor diz? Ele disse, ô Lapa, você sabe que você vai encontrar pela frente, mas você conta comigo aqui. Eu só quero saber do senhor uma coisa. Se for aprovado na Assembleia, o senhor sanciona isso no mesmo dia. Aí eu disse. Foi esse apoio que levantou mais você, né? Deu mais ânimo para você prosseguir. Aí pronto, eu disse, acabou. Aí enfrentei, mas não era brincadeira, Bruno Araújo, eram muitos. Os deputados, Recife tem uma boa bancada. Eu digo, isso é uma área metropolitana. Tinha uma boa bancada de deputados e bons deputados, né? João Braga era um bom deputado. Pedro Rico também. Pedro Rico, muito bom deputado. Tinha mais aí, que me foge a memória agora, mas tinha André de Paula, esse pessoal. Esse pessoal nunca aceitava a ideia de criar município. Então, resultado, como quando eu entrei com Araçoiaba, Dr. Reis disse... Primeiro foi Lagoa do Carro, né? Foi Lagoa do Carro. Depois Araçoiaba. Quando eu entrei com o Dr. Reis virou-se para mim e disse, ô Lapa, tu sabe o que você está fazendo? Eu disse, Dr. Reis, eu sei, estou fazendo. Eu quero fazer a Araçoiaba cidade. Ele disse, você está tirando... Era distrito de quem? De Igaraçu. Isso. Ele disse, você está bonito na cidade mais antiga de Pernambuco. Verdade. Mais histórica, veja bem o que é que vai dar para você. E deu porrada de toda hora para cima de mim. Mas eu segurei e emancipei. E tenho certeza que foi muito bom para Araçoiaba. E o primeiro prefeito lá foi Cuscuz. Cuscuz. Foi a indicação sua. Inclusive o saudoso o irmão seu, Zé Lapa, foi vice-prefeito lá. Vice-prefeito. Mas não tinha vocação política nenhuma. Agora, Carlinhos, eu chamo o Carlinhos. Lógico. Olha, você teve essa vivência toda, sua esposa Gracinha, que a gente chama Gracinha, Graça Lapa, foi prefeita 3 vezes em Itaconhaém. Você apresentou candidato a prefeito em Vicência, em Aliança, mas houve uma mudança brutal na política, não só regional, mas na política nacional. Você, inclusive, Quinca foi 3 vezes deputado em Carpina, e das últimas 2 vezes candidato, você não apoiou Quinca para prefeito em Carpina. Desavença familiar, sei que não é. Qual foi o motivo? Você apoia Botafogo? Não, veja bem, eu achei que meu irmão não se preparou para a eleição. Meu irmão, eu podia ter sido candidato, não saí candidato. Foi. Nunca briguei para ser candidato a prefeito de Carpina. Quando ele perdeu a eleição para prefeito, não dessa vez, da outra vez, ele já se posicionou como candidato a prefeito. Quer dizer, 4 anos. Tinha perdido e já estava mantendo. Teve uma grande votação, quase 20 mil votos, candidato a prefeito. Em 4 anos, eu observei que ele não se preparou. E
foi tomado por não sei que coisa se passou na cabeça dele. Como é que você é candidato a prefeito há 4 anos, não forma grupo político, não tem candidato a vereador? Até o grupo dele, até o pessoal do lado dele tinha já Exato. E mais ainda, e não tinha um vereador com ele. Nenhum. 4 anos você não tem um vereador, não tem grupo político, não forma grupo político. Na última hora fez o filho vereador. Mais nada. Mais nada. É. Então, e botou na cabeça que ia ganhar só, não precisava de ninguém. Aí foi onde eu achei também, eu concordo com você, houve um egoísmo da parte dele, pensar que ele tinha os votos necessários, mas não, política é grupo. Não, outra coisa, aí eu notei, certo? Levado, porque ele não é aquilo, meu irmão não é aquilo, meu irmão é uma pessoa boa. Meu irmão foi infelizmente tomado e conduzido por determinadas pessoas que estão ali em redor dele e que criam essa situação para meu irmão. Eu estava apoiando meu irmão. Eu não recebi nem pessoas que me procuraram para apoiar. Eu não quis. Deu não, mas eu não gostei como foi a coisa conduzida. A eleição seria outra. Eu disse a ele até, numa certa ocasião, pare, pense e não fique pensando, nem preocupado com as finanças aí que vão surgir. Vá para a eleição bem, organize e tal, etc. Mas eu não fui ouvido. Ele deixou de me ouvir. Eu me preocupo. Eis aí um dos motivos que eu, no meu conceito, foi onde ele se perdeu. Exato. Deixar de ouvir o cara que teve uma liderança, não só em Carpina, mas na região, sabia? Lagoa do Carro, Araçoiaba, Vicência, que sempre você... A coisa chegou a um patamar tal que eu fui no comitê dele fazer uma visita, sem mais nem menos, e ele está lá porque ele não faz, Quinca não agride ninguém, Quinca é muito calado, aquela coisa toda tal. Aí os cabras que estavam lá em redor dele disseram: o que é que Carlapa está fazendo aqui? Carlapa, por que ele não vai para Botafogo? Foi na outra eleição, então. Não agora. É. Porque Quinca estava com 20 e tantos pontos de frente para o segundo colocado. E o pessoal não acreditava nas possibilidades de Eduarda. Aí, as 2 pessoas minhas que estavam lá, pessoas minhas dele, nossa, que vota com ele, uma até deixou de votar nele. Porque, chegando lá, eu vi quando essa pessoa na frente dele, de todo o pessoal, que não foi Quincas, foi o pessoal lá. O que Carlapa está fazendo aqui? Como não precisa de Carlapa, não precisa de vereador, não precisa de ninguém, vai ganhar só. Ele viu a distância na pesquisa da Política Popular. Achou que estava ganhando, se empolgou. Resultado, eu disse, eu não levei isso a sério. Não levei. Você levou? Não, relevei. Agora, mais adiante, com o decorrer das coisas, eu vi que não dava. Uma vez o filho me procurou e disse: tio, eu estou coordenando a campanha de Painho. Eu digo: ótimo, fez bem, vá lá. Aí depois ele virou e falou: mas eu não estou que não aguento mais. Fechou a votação com o Painho agora aqui, tudo bem, direitinho e tal. Quando o Painho saiu, aí virou-se para mim e disse: não vou votar nele não, viu? Meu candidato vai ser outro. Aí eu disse: mas tenha calma. Vá com seu pai, é seu pai. Agora eu estou fora. Eu disse ao filho dele: eu estou fora. Não dava mais para... Porque não era ele, doutor Joaquim Lapa, não era ele. Eu sei quem ele é. Eu sei quem é meu irmão. Certo? Certo. O problema é que a coisa tomou um volume que não tinha mais quem aguentasse. Então, paciência,
Eu acho, Carlos, que quando Joaquim Lapa teve aquela ascensão, que teve uma diferença de votos para a candidata Eduarda Tal, ele disse: estou ganho. Sou eu do pedaço, não preciso de ninguém. Porque ele teve reunião com o doutor Jorge Pedrebu, que eu soube. Teve reunião, inclusive, com o pessoal do grupo de Bruno Ribeiro. Não abria de nada, nem à vista nem nada. Eu digo, aí eu fiquei pensando com uns amigos nossos aqui. Ele não sabia conduzir um processo de aglutinação, rapaz. Ele não sabia. Isso aí. É isso aí. Ele não sabia. Eu estou lhe falando, ele foi há 4 anos, ele não é candidato, como Eduardo foi há 4 meses, há 5 dias. Ele foi candidato há 4 anos atrás. Como você disse, na outra eleição que ele perdeu. Na outra eleição. Ele já estava com o nome lançado. E não juntou, não preparou o grupo. Nadinha. Aí, resultado. Eu tenho uma história política, rapaz. Eu não posso ficar à mercê das coisas que eu não aceito. Não é? Eu não aceitava de forma alguma aquele modus de fazer política. Eu achei que, agora, tinha um voto popular, ele tinha. E tinha. Era candidato pela segunda vez, né? Terceira, né? Terceira vez. Já tinha que ter mais maturidade política. Mas, infelizmente... Ele não absorveu isso. Infelizmente, algumas pessoas que o cercam, que eu não quero mencionar nome, que tem um certo poder de ascensão com ele, que hoje eu não entendi, porque comigo não teria. Eu teria meu carinho, teria tudo, mas não de ascensão. E isso aí foi ruim. Agora eu não consigo entender como a eleição de Quinca só elegeu um vereador que foi o filho dele. Mas eu disse que antecipadamente que ele não elegeria ninguém. Mas ele teve 28% dos votos. A menina Eduarda, a prefeita, teve 32%, 1.500 votos de diferença. Antes da apuração, eu dizia a todo mundo que ele não ia eleger nenhum vereador. Elegeu um... quase chegou capengando. Capengando. Né? Mas então, para você ver da aberração que ocorreu na construção da candidatura dele. Entendeu agora? Eu entendi. Então, ele não tinha um vereador com ele. Como é que vocês, há 4 anos candidato, fazendo oposição a Botafogo, não tinha um vereador com ele? É verdade. Então, ele pode não querer imaginar que ele errou, que ninguém gosta de assumir seus erros, mas, por favor, houve muitas falhas na condução da candidatura dele. Ele teve 4 anos, não foi 4 meses, nem 6 meses. 4 anos. E a menina teve 4 meses. 4 meses, foi competente. E é um grupo competente. Você querendo reconhecer isso, pare para pensar. Esse pessoal, em Paudalho, não deixou um vereador lá ser eleito, da oposição. Não tem um vereador? Tem um vereador? Não, nenhum. Nenhum. E a diferença é gritante lá em Paudalho. 21 mil votos. 21 mil votos. Não é com revólver, não é com tiro, não é com tapa, não é com... Mas também com dinheiro, né? Eu acho que mais com trabalho. Porque dinheiro, sim. Sem dinheiro ninguém vai eleger. Mas olha, veja bem, a administração porque ele foi 2 mandatos, o Marcelo Gouveia, tentaram até inclusive exportar a gente daqui para ferir a campanha dele lá. E a adversária de Paulinha lá, da educação, a outra candidata, teve 3 mil votos, né? Teve 3 mil votos. E a outra 21 mil votos. A outra 21. A diferença é gritante, Carla. A diferença é gritante. Quer dizer, foi um bom trabalho, o desempenho dele à frente da prefeitura, que vai ser, eu acho que... E outra coisa, e dobrando, é um grupo em ascensão, não adianta discutir isso. Então, quando você pergunta por que Carlos Lapa incorporou-se, etc. Pronto, deixa eu perguntar para você isso. Por que Carlos Lapa
Eu encontrei você foi o primeiro a falar na inauguração do comitê ali na José Otávio ali. Exato. E quando eu cheguei lá, estava Carla, o primeiro a falar. Eu tenho um compromisso com essa região toda. Mesmo não sendo mais candidato a nada, que não sou, mas eu sou político e vou morrer político. Eu não gosto de o germe da política entrou. Não, eu sou político por uma questão até de honestidade. Então sou político quando tinha mandato. Depois que eu perdi o mandato, eu não sou mais político. Que leitura é essa que você faz de uma pessoa? Não, eu sou político. Agora, o que é que eu digo? Quando eu avalio as coisas. Veja bem, o Marcelo Gouveia, ex-prefeito de Paudalho, hoje, se você me perguntar, tem um apoio de 3 municípios da área metropolitana para deputado federal. Quais são os municípios? Paulista, Ramos, Cabo, Lula Cabral. Qual outro? 2 municípios grandes. Não, são 3. Paulista, Jaboatão, qual outro? Olinda. Tem Olinda, tem Jaboatão, tem aí tem Araçoiaba, que é metropolitano, tem São Lourenço da Mata, que é Maragibe, né? Mas você já disse 2 aí que... Não, mas são 3. Que são fundamentais na eleição. Então você veja, interessante, o pessoal cresceu politicamente. Carpina vai ter um deputado federal, porque ele se elege, se as coisas correrem. Tem um deputado estadual. Mas eu não gosto, eu não sei o que. Pessoal, a gente tem que pensar em Carpina, no município. Quem é que vai ser candidato a deputado estadual daqui? Se Botafogo sair, não se elege mais. Não tem mais. Tem nada. Por que ele vai sair? Vai sair. Tenho certeza que ele vai sair. Eu sei que ele vai sair. Botafogo sai, candidato? Sai. Olhe. Eu tenho certeza. Se eu errar aqui, você me diz depois. Vai sair candidato. Mas para fortalecer candidaturas. Não tem perspectiva de ser eleito. Hoje vai estar na mídia eleitoral. Hoje, uma eleição de deputado estadual é no mínimo 50 mil votos. Ele não vai ter... Entendeu isso? Vai ser usado, mas não se elege. Aí, o Gustavo tem a eleição garantida. É 80, 90 mil votos. Então, aí, está dentro de Carpina com a esposa prefeita. Eu estava pessoalmente, ela é uma figura humana maravilhosa, menina. É dedicada, é trabalhadora. Olha, tem... Qual a sua previsão em relação à gestão dela? Melhor possível. Que se ela veja que está todo dia dentro de Carpina, visitando o pessoal. Você viu a entrega de peixe, já foi diferente. Ela presente, indo de ponto em ponto para ver como andam as coisas. Ela me impressiona. Eu tenho certeza, ela tem 26 anos, mas herdou a vocação política do bisavô, né? Você sabe o que foi o bisavô dela? O bisavô dele é Alcides Teixeira. Alcides Teixeira. Alcides Teixeira. Alcides Teixeira foi um dos deputados mais votados do Recife, Santo Amaro, ali, aquele pessoal todo que gosta dele. E hoje o pai dela, né? O pai dela que é vereador, Alcides Teixeira Neto. Tá ali, quem conhece, a minha produtora. É um cara que trabalha... Diz que trabalha... Então você veja o seguinte, e ela é isso, viu? Ela é isso. Ela hoje está me esperando para conversar comigo. Mas eu soube que você é coordenador da prefeitura. Não. É? Coordenador não sei de quê. Eu digo, vou perguntar a Carla. É o seguinte, eu estou dando a ela... Que você tem a sua experiência como prefeito. E eles estão aproveitando disso. Ela principalmente.
Eu vou, converso com ela, ela me diz o que está fazendo, eu digo, eu fiz isso, mas não gostei depois, tal. Troca ideias. É uma troca de ideias. Tem um sobrinho seu que é secretário, Jorginho Lapa. Jorginho está... Negócio do trânsito. E está indo bem, né? Pelo menos é o que me dizem. Está indo bem, Jorginho. Mas eu estou satisfeitíssimo com a prefeita. Veja o que eu estou lhe dizendo, viu? É novo momento para Carpina. Olha, ela vai entrar no ano... Você nota, permita, vocês viram em abertura do São João. Uma coisa é você fazer com gosto, outra coisa é fazer por obrigação. Não sei se você pegou bem. Eu peguei bem, que a outra gestão fazia por obrigação. Ela não faz. Você viu como foi feita a abertura, simpaticamente, ela no meio do povo, tirando fotografia, ela não se esquiva, ela não pode ir à rua por causa das crianças. Eu digo, eu sou o maior público. As crianças têm uma simpatia pelo prefeito, então, que é uma coisa impressionante. Então, outra coisa, o marido, o deputado estadual Gustavo, ele demonstra muita preocupação, é muito preocupado. Até eu disse a ele que ele desse uma maneirada. Ele tem gerência, diz a oposição que tem gerência na administração de Carpina. Mas claro que pode ter, tem que ter. A esposa dele está administrando. Ele não quer ver a derrota dela. Não, outra coisa, e ele está ajudando. Olha, o que já conseguiram de emenda para essa prefeitura, Carpina nunca viu isso. Emendas parlamentares? Parlamentares. E da Assembleia Legislativa, você conhece de perto, ali o cara, para tirar deputado é difícil, ele já tirou dali de emenda parlamentar para Carpina. Mesmo porque ele foi o mais votado de Carpina como deputado estadual. Mas vezes ele tirou, estou falando, do deputado colega, 10 milhões está aqui dentro da prefeitura, já para obra. Se você vê o que ele vai fazer no Eliane Carneiro, que é aquele caixão feio, o colégio de Eliane Carneiro, ali onde foi a primeira... O motor velho. É o motor velho. Se você vê o que estão fazendo ali, é um negócio suntuoso. Já com dinheiro em caixa. 10 milhões tem de emendas da Assembleia para Carpina, né? Tem, ele conseguiu simplesmente 10 milhões de deputado estadual. Já disse alguma coisa ou não? Já, imagina o Marcelo chegando na Câmara Federal. Não tem no mundo, rapaz. O cara, para falar em Câmara Federal, vamos sair um pouquinho aqui da região, da nossa terra e região, da Mata Norte, para ir um pouco aí para Brasília. Tem uma emenda do deputado, a filha não sei o que Cunha, Dani Cunha, filha de um ex-presidente que foi preso. Esqueça aqui o nome dele. Aumentando o número de deputados federais. Vai aumentar em 18 a mais. Né? São 513, vai para 531. Numa época, Carlos Lapa, eu estou dizendo aqui como cidadão, que a gente vê o Brasil, o governo federal, devendo a Deus e ao mundo, querendo cortar, não corta porque tem os programas sociais. Merece ser mantido. Você está falando do Brasil, né? Estou falando. Não é de Brasília, não é? Estou falando do Brasil. Porque Brasília é outra coisa, né? Sim, mas veja bem, quem está mandando no governo hoje, quem está mandando é o parlamento, ou seja, é a Câmara Federal, é o Centrão, é essa coisa toda. Se ele não tem esse pessoal, ele não aprova nada, Carla. O Lula não aprova nada. E aí aumentam o número de deputados, sabe? Para mais 18, cada deputado custa, hoje eu estava vendo a pesquisa aí da CNN, custa a nação... São 60 milhões, a previsão de todos. 68 milhões. Cada deputado custa 260 mil reais por mês. Nós temos 230, vamos para 231.
E aí a nação, ou seja, nós, seu bolso e o meu... E não é verdadeiro esse cálculo, né? Esse cálculo não é esse. Não é verdadeiro? Muito maior. É maior, né? Muito maior. Você sabe que é muito maior. É verdade. Porque o agora... deputado ganha 37 mil por mês? Ganha? Não, ganha nada. Sim, então, não, então não é. O cálculo é que ganha 230. Com as despesas Verba exatamente, gabinete, não sei o quê. É muito mais do que isso. Multiplica por 5. Aí você já está me ajudando, que eu ia colocar isso como pergunta, como você já está aí colaborando. Eu fico vendo essa política nova, com o Lula abrindo as pernas e o Centrão entrando, mandando, entendeu? Que agora vai ter mais 18 deputados federais e Pernambuco não foi beneficiado. Pernambuco não foi beneficiado. Diz que é lei, mas pode ser lei, mas é imoral. É imoral. A lei eles estão criando, né? Olha, o problema aí é o seguinte. Nós estamos vivendo uma ditadura pesada. Eu venho anunciando isso há mais de 1 ano e meio. Ou mais. Quem hoje determina as regras é o Supremo Tribunal Federal. Então, você vê o seguinte, o Lula não está nem aí. Eu votei em Lula 2 vezes. Lula foi bom presidente da República. O primeiro. Sim, hoje Lula é um vexame. É ridicularizado. Não tem mais o que dar. Com a mulher do lado dele, que é considerada hoje a mulher mais antipática do país. Verdade, é verdade. Ao contrário de dona, a primeira mulher dele, dona... Marisa Letícia. Marisa, sim. Era discreta, entendeu? Sim. Não se metia, mas essa aí que é... Não, e ele foi um bom presidente. Agora, o que acontece é o seguinte, ele hoje, eu não vou usar a palavra decrépito, mas está chegando a isso, não diz nada com nada, comete equívocos piores do que o de verdade, que a gente não entende o que está se passando na cabeça dele. Diz aí, fala mal da mulher. Pelo amor de Deus. Em público. Fala mal porque o pobre não é para comer, nem ter 2 televisão nenhuma. Fica com essa bobagem o tempo todo, às vezes dizendo besteira. E outra coisa, e o Supremo dando apoio, segurando, porque quem está mandando nesse país é o Supremo. Sabe por quê, Calado? Porque ele já pegou o chilindró por mais de 1 ano e ele tem medo de voltar, porque o cabeça de ovo não é mole não. Não, ali já há cumplicidade total. Cumplicidade total. E o Lula está nisso, viajando, gozando a vida, fazendo o inverso de tudo aquilo que ele fala. A mulher fazendo festas, largando dinheiro para esses artistas aí, fraude em todo canto, roubalheira em todo canto. Essa do INSS agora, que é dinheiro tirado do bolso dos aposentados e das pensionistas. Mas não é só isso não, né? 6 bilhões e 300 milhões. Nada, mais de 90 milhões. 90 milhões. Tem gente que está tendo empréstimo aqui que nunca viu empréstimo. É verdade. Já 6 ministros se foram assim, sendo atropelados. Agora caiu a ministra do Ministério das Mulheres e tal. E por aí vai o governo estrambelhado. Mas, Carlapa, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lhe dizer que eu estou montando o meu estúdio ali na rua Francisco Montenegro, acho que dentro de 1 mês mais. Aonde é? Ali em frente ao dispensário. Aquela rua ali. Né? Aí eu estou montando meu estúdio lá e a gente vai convidar você de novo para a gente fazer um podcast lá. Agora, não sem dizer
sempre perguntaram a você o seguinte: eu sei que a Eduarda, pela primeira vez, mulher eleita pelo povo de Carpina, né? Carpina vai completar 100 anos em 1928. E quem vai estar sentado na cadeira de prefeito é a doutora Eduarda Gouveia. Ela tem uma missão de chegar para o povo de Carpina em 1928, o outro ano de sua gestão, e dizer: está aqui o que eu fiz para o Carpina. Qual a sua previsão sobre isso? É previsão, e eu tenho certeza que ela vai ser muito bem sucedida. Primeiro, porque ela pertence a um grupo político, do qual o marido dela é um dos participantes do grupo político como candidato a deputado estadual e o outro candidato a deputado federal. O sogro dela foi prefeito. Sim, mas aí é. O pai é vereador de Recife, mas não é por aí. Eu quero mostrar o seguinte: esse pessoal, você tire como parâmetro Paudalho. Paudalho hoje tem um setor de saúde que é maravilhoso. Agora mesmo, Carla, minha filha, que está terminando medicina agora em maio. Esse mês, né? Está fazendo estágio. Eu quero ir para a formatura de Carla, eu gosto muito dela. Vou dizer isso a ela. O estágio dela é em Paudalho, mandado pela faculdade. Não tem nada que ver com a prefeitura, nada disso, é a faculdade. Ela está lá, ela é impressionada com o que vem em Paudalho. O setor de saúde da UPA, todo mundo elogia. A cidade, porque Paudalho é uma cidade, não tem a mesma... E outra coisa, uma cidade muito politizada, Paudalho. Politizada. Então você vê o seguinte: esse pessoal deu um estouro na primeira eleição, na segunda multiplicou, ganhou a eleição em Carpina, como ninguém acreditava que ganhasse. Deixaram entrar. Não sai por muito tempo. Não vão sair por muito tempo. Olha o que eu estou dizendo aqui nesse momento. É a radiografia que eu faço. Primeiro, porque ela é extremamente simpática, agradável, e desce, anda a Carpina toda, viu? Vai para todo canto com a equipe dela, ver o que é que tem, está fazendo muito calçamento, está ouvindo a comunidade, certo? Fez os 100 dias de governo dela, apresentou o que vai começar a fazer e o que já fez. Quer dizer, é um estilo diferente. E outra coisa, passamos da época que eu acho que causaram muito prejuízo a Carpina. Eu não quero entrar em detalhes, eu não quero ferir sensibilidade, mas causaram muito prejuízo a Carpina. Essa é a palavra de um cidadão que foi prefeito de Carpina por 6 anos, um irmão. Teve 3 mandatos de prefeito, teve 4 mandatos de deputado estadual, 30 dias, um mandato pequeno de deputado federal, e que tem um olhar diferente da política de outrora para a política atual. Ou seja, está amadurecido, está calejado, sabe onde a banda toca. Eu só queria lhe interromper para dizer uma coisa. Quando eu decidi apoiar a Eduarda, eu decidi, não fui pensando em mim nem nada não. Eu estou há 3, 4 meses, ela assumiu em janeiro, eu vim conversar com a Eduarda agora, a prefeita. Eu pensei em Carpina. Eu acho, o político tem que antecipar essas coisas. Quando eu saí deputado... Você pensou em Carpina pelo trabalho que o grupo vem realizando? Sim. Quando eu fui candidato a deputado federal, eu já sabia que o doutor Raia era candidato. Ele não me disse não. Se você não souber fazer leituras antecipadas, esse pessoal aí não está em Paudalho, Carpina, Tracunhaém, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Nazaré da Mata. Já está em Nazaré da Mata com a prefeita, com tudo. Está em Vicência, está em todo... Então, esse pessoal está em toda a região. Mas ele está na área metropolitana. É o pessoal de Paudalho, rapaz.
Com o prefeito. Só 2 municípios que você citou aí, são 2 maiores. Mas são 3, viu? Está me fugindo o 3º município. Está me fugindo. É Paulista, é Igaraçu. É grande. É Igaraçu. Igaraçu. Igaraçu, se não me engano. É grande também. E o do Cabo, né? Lula Cabral. Cabo. Lula Cabral e Ramos e Paulista. É fácil, meu amigo. Hein? É. Então, quem é que ganha com isso? Ou quem é que perde com isso? Porque Carpina ganha, não ganha? Ganha. Então pronto, então, por que eu vou ficar contra? Essa visão do ex-deputado Carlos Lapa, ex-prefeito Carpina, que conhece todos esses meandros da política local, estadual, e que foi um brigão por essa região. Não era que ele falasse só da tribuna, ele ia brigar mesmo, enfrentar o governador e tudo. Então, essa visão que ele tem da política de hoje, por que ele votou e pediu voto para Eduarda Gouveia, isso tudo a gente tem que ficar analisando e aguardar. Mas eu tenho quase certeza que eu posso concordar em parte com você, em grande parte com você, que Carpina vai ter uma administração diferente. Diferente. E até 2028 Carpina vai completar um século. Um século. Está na mão de uma mulher. Eu fui do 50º, né? É verdade. Fui do 50º. E Carpina tem um olhar muito grande de o governo do estado, porque aqui é um polo. E outra coisa, está com todo o apoio da governadora. Trazendo tudo, ônibus, isso, quer dizer, tratores, essas coisas todinha. Governadora se reelege, Carlos Lapa? Eu acho que tem uma eleição difícil. A eleição é dura. É uma eleição dura. Dura, o João Campos hoje ganharia facilmente. Mas daqui para lá, não. Mas o Campo tem Recife e algumas cidades da área metropolitana e a governadora está investindo lá no interior. Em todo aí, Não é verdade? E ela é séria, né? Ela é difícil, para. Mas foi governador também, João Lira. Difícil. Não sei se você acompanhou quando eu deputado, o avô dela é deputado. O pai de João Lira, né? Pai de João Lira. Você estava na Assembleia já? Já. Não. João Lira. Eu sou da Assembleia de 84. Não me lembro. Eu tenho que parar para pensar, assim, cada idade. João Lira foi deputado estadual, o avô dela. Depois Sim, não é o pai que foi vice. Depois João Lira, o pai dela. Que foi porque o primeiro. Foi pouco tempo, viu? João Lira Neto, que é o pai dela. Foi deputado por 2 anos, porque saiu para vice-governador. Foi. Agora o velho João Lira, avô dela, foi deputado. Foi prefeito também de Caruaru. Prefeito é uma e história deputado. grande a família. E foi deputado comigo. E teve um ministro da Justiça, que foi Fernando Lira. Que eu devo gentileza, favores, e era meu amigo. Foi quando eu fiz a carta, viu? Ele que me deu segurança de vida foi né? Ele como ministro da Justiça. Mas ela não está nem aí, sabe? Ela é muito difícil, Raquel. Muito. Agora, dizem que é muito séria. Não aceita safadeza nem nada disso. Simpática, agradável, no trato pessoal, viu? Trato pessoal. Mas. Deputado Carlos Lapa, vai ser o eterno deputado. Tem gente aqui que chama você de eterno deputado de Carpina. Eu já vi algumas pessoas lhe tratando, dizem, meu eterno deputado, Carlos Lapa. Não fala nem como prefeito. Mas deputado foi 16 anos, né? 16 Teve uma filha, mais 4 anos, são 20 anos só de Assembleia. Mas eu fico meio triste, porque eu acho que eu fui muito mais para Carpina. Uma coisa é a região, outra coisa, muito mais como prefeito para Carpina do que como deputado. Porque prefeito você pôde fazer. Pude fazer. Como deputado você pegou a diversidade com o governador,
tem que pedir, tem que solicitar, vem uma coisinha, vem outra. Eu tive muita sorte no início. Depois não, porque veio Jarbas e eu me compliquei. Foi. Eu me compliquei porque eu tinha compromisso com o Dr. Raj. Eu fui para a liderança do PSB. Eu me lembro. Eu não podia ficar... Não. Foi um pega-pra-capá brabo com o Jarbas Vasconcelos, né? E Jarbas Na tribuna você descia a lenha. Não é isso? Carlinhos, um abraço, uma honra muito grande. Eu tenho que registrar aqui, Paula já deve ter registrado a presença. De quem a Érica é? Ilka. Como? Ilka. Ilka. É a sua assessora e tem a paciência de Jó de apurar esse homem aqui. A mãe do meu filho. 35 anos. E né? É aquele que estava com você na festa? Ah, então parabéns, Érica. Ilka. Estou garantido ali, não? Ali, se eu fosse levar ele, não precisa levar para ninguém. Carlinhos, obrigado por ter vindo aqui. E eu quero dizer a você que para mim é uma satisfação. Primeiro, pelo nosso tempo, né? Se quiser trazer a prefeita, diga que eu trago. Pronto, eu quero que você converse com ela para entrar. Deixa o estúdio tiver pronto lá. Tá certo. Tá certo? E obrigado, viu, Ilka, também pela sua presença. Carlos Lapa, esse programa pelo Instagram foi ao vivo, mas no sábado vocês podem ver no Facebook, no Instagram e no YouTube. Também vai estar parte deles no TikTok e no Kawaii.